Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Aqui estamos mais uma vez para levarmos um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de doutrina para todos vocês, no nosso canal do Silf. E de antemão gostaríamos depois que vocês deixassem um like e os comentários também no vídeo, tá? Pensando realmente se vocês gostaram, o que vocês acharam, o que não foi bom, o que foi ótimo, enfim. Que vocês dissessem, né, aquilo que vocês nos ajudam a beça fazendo isso, porque é uma questão mesmo de nós podemos sempre estar melhorando o nosso feedback a esse respeito e, logicamente, que os nossos vídeos sejam sempre mais aprimorados possíveis. Bom, gente, hoje eu não trouxe nenhum tipo de literatura, nada que vamos dizer, temos que estudar, porque hoje é aqui bem cara a cara. Hoje nós vamos falar sobre limite. Tá? Veja bem, quando você é pai, quando você é mãe, o que na realidade você tem que colocar no seu filho, na sua filha, para que eles exerçam a sua cidadania futura dentro das melhores prerrogativas possíveis. Limitações. Certo? E que, logicamente, nós temos que moldar tudo aquilo que nossos filhos e filhas têm tendência para que, logicamente, isso, dentro da religião, por exemplo, dentro da moral e dos bons costumes, eles se tornem pessoas, né, cidadãs, pessoas de bem, entendeu? E isso, logicamente, daí por diante, os filhos de seus filhos e por aí afora. Lógico, isso nós estamos falando de família. Agora, se nós falarmos sobre o centro espírita, o que seriam limites dentro do centro espírita? O que vocês acreditam que seja? Bom, eu tenho realmente situações para falar com vocês a respeito disso. O que na realidade pode vir a causar uma interferência em toda uma estrutura de um centro? Para começar, todo centro espírita, que logicamente são centros espíritas que condizem dentro da legalidade, dentro da assertividade e, obviamente, do objetivo comum, que é o amor ao próximo, a caridade, esses centros geralmente são ONGs, são centros que possuem o CNPJ, um estatuto, que fazem atas de assembleia uma vez por ano, para a eleição de um novo presidente, uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, depende de cada das organizações. Só que, o que ocorre? Existem normatizações ou normas internas que regem, né, esse centro, que regem a demanda desse centro. Né? Então, assim, existem os membros, que logicamente são os médiuns, que respeitam ao estatuto desse centro espírita. O estatuto é onde estão escritas exatamente esses limites, é como uma lei. Né? Nós estamos regidos aí fora por leis, decretos, não é? Portarias. Por quê? Elas, na realidade, normatizam o ser humano dentro, logicamente, de uma sociedade, como é o caso da sociedade brasileira, assim como outras sociedades a nível internacional. Agora, dentro do centro espírita, não. Dentro do centro espírita, nós temos o estatuto, e que, na realidade, esse estatuto é um conjunto de normas, regras, e que, na realidade, temos direitos, assim nós também temos deveres.
E todos esses estatutos têm que ser cumpridos à risca. O que ocorre, o que na realidade hoje eu venho até vocês para falar, é sobre comportamento, que está inteiramente ligado a essa parte de limite. Esses limites, em verdade, eles estão muito aquém do além que nós temos assim, por direito de exercer. Então, todos os nossos pensamentos, as nossas opiniões, as nossas, vamos dizer assim, as nossas variantes, as nossas divergências para com a sociedade, para com a política, para com a economia, para com o que seja, elas precisam ser colocadas dentro de situações em que realmente elas exerçam algum tipo de influência da sua parte para com seus amigos, sua família, enfim. Mas nunca, em absoluto, dentro de um centro espírita ou qualquer outra instituição religiosa que se faça dizer-se séria. O poder de influência é muitas das vezes exercido por obsessores. E você deve falar para mim assim, eu falei, engraçado, isso realmente deve ser uma coisa muito interessante. Porque assim, é difícil nós entendermos o que acontece nessas situações. Porque a pessoa pode chegar e simplesmente influenciar A1, A2, A3. E como isso ocorre? Como é possível? É muito simples. Basta que a faixa vibratória desta pessoa esteja no nível bem abaixo, onde pegue a faixa desse obsessor, que na realidade muitas das vezes pode estar indo contra os interesses do centro, porque na realidade o obsessor ele quer simplesmente terminar com todas as formas de caridade, do amor, quer acabar com todas as condições de amizade, de união, ele quer derrubar. Então o que vai acontecer, que com toda certeza irá acontecer, é uma tomada que a partir daquela situação em que ele expresse sua opinião, comece aquelas situações das suas ideologias, do seu modus operandi, ele vai começar a abarcar pessoas que na realidade não estejam com vigilância suficiente para que realmente elas consigam entender que isso está exercendo um poder de influência tamanho. Gente, a amálgama, ou melhor dizendo, a estrutura do centro em torno da sua vibração, da sua egrégora, ela é muito sutil. Muito sutil. Você vê, em qualquer situação em que ocorra uma condição, por exemplo, nos atendimentos que nós fazemos, né? Não deixamos de fazer, apenas por causa da pandemia. Então, muitas das vezes, nós atendíamos determinadas pessoas que a carga vibratória poderia até, dependendo da situação, e se realmente não tivesse a sinergia, sofrer uma influência tamanha que simplesmente aquilo ali se deslocaria para um outro médium que pegaria aquela carga, aquela energia. E se isso vai acontecendo, daqui a pouco, isso dá muito em médiuns novos. Daqui a pouco, simplesmente, aquela egrégora, ela já simplesmente já está totalmente fora da sintonia. Imagine, então, que na realidade, uma pessoa qualquer, fazendo-se exercer por influência dentro de uma condição do centro,
O que irá acontecer com as pessoas que, na realidade, abracem aquela ideia? Vocês já ouviram falar na Síndrome de Estocolmo? Já ouviram falar disso? É o seguinte: são as pessoas que influenciam de tal maneira que elas simplesmente abarcam as pessoas. Elas têm o poder, como um imã, de influenciar. O que aconteceu para ser gerado como Síndrome de Estocolmo, o que surgiu, eu já expliquei isso daqui uma vez, mas vou explicar novamente. Na cidade de Estocolmo, na Suécia, houve uma certa ocasião que eu não sei precisar muito bem a data, mas houve uma ocasião em que houve um roubo a banco ou algo parecido e que foram feitos reféns vários que estavam dentro do estabelecimento e a polícia do lado de fora. Então, aqueles bandidos que estavam lá dentro, o chefe desses bandidos, estava explicando a motivação pela qual eles estavam assaltando, eles estavam fazendo aquilo tudo, e o poder de influência foi tamanho que simplesmente os próprios sequestrados, eles estavam já, vamos dizer assim, indo na onda do sequestrador, no caso da pessoa, no caso do assaltante. Daí deu o seu nome de Síndrome de Estocolmo, exatamente por isso. É a razão exatamente dessa hipnose que existe no influenciador. Uma pessoa que simplesmente consegue abarcar as pessoas. Então, para o obsessor, isso aí é um prato cheio. Por quê? Porque o obsessor não consegue nada sozinho. Ele vai conseguir através de quem? Do médium. Vai conseguir através de quem? Daquele que é trabalhador de casa espírita, ou daquele da assistência, que está almejando ser médium. Por isso a vigilância. Porque existem três maneiras, três situações distintas, das quais realmente eu preciso frisar sobre essa situação do limite. A primeira, a pessoa se acha o dono da razão, da verdade. O que vai sobressair é a sua vontade. E o que deve sobressair é a sua vontade. Porque, afinal de contas, ele é um ser culto, ele é um ser estudado, ele é um ser que realmente entende daquilo que está sendo proposto. Então, já que eu sou assim, eu vou influenciar aqueles que estão ao meu lado. E tenta. A segunda é quando ele vai conseguindo e encontra barreiras. E consegue um, consegue o outro, já começa a apoiar a sua ideologia, e é isso mesmo, e é isso aí, e começa a minar. Então, na realidade, a segunda situação já é a de abarcação, né, que diz, desculpa, a minha ignorância. Então já começa a abrangência, já começa a cercar esses irmãos que lá estão em prol do bem. Começa a abarcar as pessoas. Agora a terceira é muito fácil. A terceira é a seguinte: se nada for feito, o centro já era. Em pouco tempo. Essa é a verdade. É preferível, muitas das vezes, um centro que tenha 3, 4 pessoas e que elas sejam determinadas
sejam pessoas concisas, sejam pessoas que realmente tenham essa vontade do que você ter um centro com N médiums. Um centro com X médiums. Aí as pessoas têm uma situação completamente equivocada. Ah, não, aquele centro ali é muito pequeno, só tem 3, só tem 4. Ah, não tem tanta força. Ah, não, aquele centro ali tem um monte de médium assim, então quer dizer que é muito bom. Nunca quis dizer nada. Vocês me desculpem o que eu estou dizendo, mas é verdade. Tamanho nunca foi documento. Principalmente em torno dos trabalhadores de uma casa. Então vocês vejam por esse lado que na terceira situação é simplesmente quando ele consegue aglutinar praticamente todo mundo. Pode ser um ou outro que até não vá de encontro aos ideais, né, do obsidiado, no modo geral. E muitas das vezes não está bem obsidiado não, tá? Às vezes não está não. Às vezes é índole. Ah, porque tudo é obsessor. Às vezes ele tem auto-obsessão. Você sabia? Pois é. Ele mesmo pode se auto-obsidiar. Como diz o Rossando Kingsley numa palestra que eu assisti dele, tem gente que dá férias pro obsessor. O obsessor não precisa fazer nada. Eu falei, bom, não vai cair nada sobre mim, porque o cara mesmo, ele mesmo já se elimina, ele mesmo já se reduz. Então eu vou ficar aqui, tomar suco de laranja, ficar só assistindo de camarote aqui a derrocada dele. É isso. E, como disse, manifestações à parte, todos podem fazer. No local correto. Na hora que realmente precisa ser. Não cabe julgamento a quem quer que seja. Mas me perdoem, é cabível o julgamento quando a pessoa fala o que quer que seja. Porque aí existe um grupo que é envolvido num trabalho e que esse trabalho é cunhado em seriedade e que, na realidade, muitas das vezes, ele simplesmente é posto à prova em situações como essa. Porque a espiritualidade, à medida que essa pessoa que simplesmente é influenciadora vai tomando todas as situações, a própria espiritualidade da casa faz o possível. Mas não são mágicos. Muitas das vezes as pessoas acham, porque o meu guia, o meu anjo da guarda, enfim, como vocês falam, o anjo da guarda está sempre presente, está sempre aqui comigo. Será? Tá não. O obsessor tá 24 horas por dia, 7 dias por semana, parece caixa eletrônico. Tá ali, bonitinho, do teu lado. Só tá esperando você falhar. Tá esperando você dizer bobagem, tá esperando você fazer bobagem, tá esperando exatamente isso, para poder, como eles mesmos disseram para André Luiz, numa entrevista que ele fez a um obsessor, ele disse assim, não, a gente só alimenta a ideia central do indivíduo. Nós só alimentamos, não fazemos absolutamente nada, a gente só dá linha na pipa. A gente só simplesmente alimenta a ideia central do indivíduo. E às vezes a ideia central do indivíduo, você sabe qual é? Não é a caridade. É disputa, é intriga, não é? É demonstrar que está certo a todo custo e a todo sacrifício, é demonstrar que ele acha que é o melhor e acabou.
E é assim que a banda toca. Enquanto isso, a caridade é posta de lado. Enquanto isso, a oração é posta de lado. Enquanto isso, simplesmente a pessoa vai e simplesmente fica vislumbrada. Aí vem a expressão, né, da expressão do Espiritismo e de Allan Kardec, exatamente sobre isso, dessa fantasia, né, que o ser ele se acha, né, nessa fascinação, essa fase de fascinação. Aí pronto, filho. Se não consertar e não simplesmente não verter-se para dentro de si e começar a consertar, isso simplesmente vai por água abaixo. Vai feio. E se influenciar um grupo, leva todo mundo. Ou quase todo mundo. Porque aí um começa uma intriga, daqui a pouco o outro pega não sei o quê, e o outro começa a instigar. Aí já tem aquela situaçãozinha ali de pé de orelha, que já tem uma desconfiança daquelazinho ou daquelezinho, e começa a alfinetar, e começa a espetar, e isso, aquilo, outro. Começa a intriga, grupinho, panela e o diabo de asinha. Aí pronto, tá feita a festa. Aí desfaz o grupo, cancela tudo e era uma vez um centro espírita. Se eu estiver falando bobagem, por favor, deixa nos comentários. Ah, não, Alexandre, você está falando uma bobagem assim, inenarrável. Não, eu não estou falando não, gente. Só estou dizendo para vocês ficarem vigilantes àquilo que vem à tona, aquilo que está dentro dos liames. Você não aceitar condições sociais, não aceitar a política interna e externa do país, você não aceitar situações degradantes em relação ao ser humano, óbvio que não. Óbvio que não. Só que a cada um é conforme suas obras. Nós estamos numa época pandêmica que, na realidade, é exatamente para o ser humano acordar. E Jesus está exatamente em torno dessa condição. Ele está no controle de todas essas situações. Só que nós é que somos agora os descontrolados. Por quê? Porque vivemos em situações limítrofes hoje. Não sabemos se amanhã nós vamos pegar lá fora uma situação de um vírus e não sabemos que, de repente, se teremos oxigênio para podermos manter vivos. Que a única coisa que nos mantém e nos deve manter é a fé. Não é roer as unhas, é pedir ao Pai que seja feito da vontade dele. Porque, afinal de contas, nós não estamos aqui a passeio, não estamos aqui de maneira alguma. Se nós temos limites, então também temos os limites de ficarmos numa ansiedade, num pânico, em situações dessas. Por quê? Porque o Pai sabe perfeitamente o que nós precisamos, o que nós necessitamos. Aí você vai dizer para mim assim, então quer dizer que, porque você está assim desse jeito é porque não aconteceu nada com você. Não, não é. Se for a vontade dele, amanhã eu pego esse vírus e não duro 10 dias. Sou um ser humano, só que carne e osso. Igual vocês. Necessitamos urgentemente orar para que nada nem ninguém consiga influenciar o grupo de uma forma geral. Precisamos entender que tudo isso que passa dentro dessa situação que nós estamos envolvidos
é perfeitamente plausível perante os olhos do Pai, porque Ele nos testa toda hora. São provas diferentes de expiações, por favor. Prova é uma coisa, expiação é outra. Então, vamos fazer a coisa certa. Vamos vigiar e vamos orar por aqueles irmãos que realmente necessitam, que são irmãos que estão tentando se desviar do caminho, estão em desespero, estão com problemas. Tantos e tantos agora estão perdendo seus entes queridos. O planeta está, eu já falei isso, o liquidificador está ligado. E está batendo aquele shake assim que não para de bater nunca. Tenhamos complacência, mas também tenhamos juízo, tenhamos determinação em não deixar que as más influências cheguem ainda mais no momento de fragilidade o qual estamos vivendo. Fragilidade interna, a fragilidade dos nossos entes queridos e todos aqueles que nos cercam, parentes e amigos. E até mesmo dos nossos inimigos, que também temos que orar por eles, afinal de contas. Eu falo tudo isso. Você vê, hoje eu era para estar falando sobre um outro assunto, mas em detrimento de fatos ocorridos, realmente eu tive que mudar a chave. Eu tive que falar sobre limite. Assim como eu falaria de qualquer outro assunto, o qual viesse ser posto à prova o equilíbrio desse grupo. O equilíbrio desses nossos irmãos. O equilíbrio da casa. Afinal de contas, nós estamos afastados dela. Mas não saímos dela. Só estamos afastados. E por razões alheias à nossa vontade. Não porque nós queremos. Por razões impetradas pelas autoridades de saúde, em virtude da disseminação de um vírus letal. Portanto, meus amigos, meus irmãos e minhas irmãs, sejamos plausíveis e não deixemos de forma nenhuma que nada, nem ninguém, de poder vibratório ou então simplesmente do poder físico propriamente, chegue a fazer nenhum tipo de conspiração, assim melhor dizendo, contra ninguém pertencente a esta casa. Lamento profundamente eu ter que parar hoje um assunto interessante que eu ia falar sobre desprendimento, até mesmo porque esse assunto foi solicitado para que eu falasse, mas fica para a próxima. Eu tinha que chegar aqui hoje e falar um pouco mais duro para que a gente acorde. Acorde porque a situação tem que ser controlada. Temos que nos entender, orar e vigiar. E continuar vigilantes. Porque tem muita coisa que quer jogar contra. Ainda mais agora. Eu agradeço a todos vocês por terem me escutado até aqui. Jesus ilumine suas vidas, seus lares. Saúde, acima de tudo. Que Maria Santíssima cubra com o manto sagrado a vocês, sua família, seus amigos, enfim, a todos os seus. Até a próxima.